Quem ainda não leu o livro Anunciando ao Clamor, tem uma parte do livro que essa parte eu gosto muito de me lembrar, porque graças a Deus, Deus já fez avançar essa mensagem, né? Porque no livro dele, o livro Anunciando o Alto Clamor, ele é, na verdade, uma transcrição de uma palestra, de uma série de palestras do tema que ele fez, acho que em 2013 ou foi 2010. E aí tem uma parte do livro que ele fala assim: você já viu como é difícil ter os livros de Jones e Wagner no Brasil? E poucas pessoas conhecem. Aí ele começa a dizer o nome dos livros, né? Mas para honra e glória do nosso Deus, se você for olhar aqui no Brasil hoje, todos os livros que ele cita e muito mais do que ele fala no livro já tem disponível no Brasil. Essa mensagem hoje realmente só não conhece quem não quer, né? Porque Deus está levantando para todos os lugares. A gente sabe que existe toda a dificuldade, né, que Satanás tenta colocar, mas a promessa é que a mensagem da justiça de Cristo há de soar desde uma extremidade até a outra da terra. E essa é a glória de Deus que encerrará a obra da mensagem do terceiro anjo. Então Deus está cumprindo sua mensagem, né? Deus está cumprindo sua promessa. E nós estarmos aqui é um cumprimento profético também. Então, queridos, mais uma vez, nós vamos orar. E essa série de palestras que nós vamos fazer, todas as palestras que eu vou fazer aqui, não vai ser eu que vou fazer, é o próprio Cristo, né, em nome de Jesus. E todas as palestras serão baseadas em um tema, que é a nossa relação vertical entre nós e Deus. Nós sabemos que essa mensagem da justiça de Cristo, ela vai soar de uma extremidade à outra. Mas existem coisas que antes de você levar, você precisa receber primeiro. O título dessa primeira palestra é O Clamor Alto. Aí você pode pensar, mas não é o alto clamor? Mas na verdade, esse título quem me deu foi o próprio Cristo. Por quê? Recentemente eu estava lá, né, caminhando assim, e aí o Espírito Santo colocou na minha mente, né? Justamente uma frase assim que me impactou bastante, que ele falou assim: antes do alto clamor, deve haver o clamor alto. E vocês vão entender o porquê dessa frase, né? Então, nós vamos começar, eu quero convidar quem puder se ajoelhar para orar junto comigo, e nós vamos fazer uma oração para a gente poder iniciar essa mensagem de hoje. Oremos. Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos para ouvir Sua palavra, Senhor. Pai amado, nesse momento nós queremos clamar a promessa que está escrito: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Pai querido, que o Teu Espírito agora, Pai, abra o nosso entendimento para as Escrituras. Tu sabes, ó Pai, que a Tua palavra, Senhor, traz luz e entendimento, como diz as Suas Escrituras. Por isso pedimos, Pai, que essa palavra entre em nosso coração. Não entre só na nossa mente, mas entre no nosso coração e transforme nossa vida, Senhor. Pai querido, aqui estão pessoas que desejam, Pai amado, compreender a mensagem para este tempo, viver a mensagem para este tempo, levar a mensagem para esse tempo com poder e grande glória, Senhor. Por isso, Pai amado, que o Senhor possa honrar todos aqueles que vieram, Senhor, no desejo, Pai amado, de conhecer mais a Cristo, no desejo de se aprofundar nessa mensagem, e que as pessoas possam estar aqui nesta noite com seus rostos resplandecendo de santa consagração. Isso nós te pedimos e te agradecemos na certeza que o Senhor nos ouve, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, existe um livro, provavelmente alguns de vocês já devem ter entrado em contato, né? Quem está no grupo Poderosa Mensagem, eu estou compartilhando lá um livro chamado Achados dos Salmos. E esse livro, Achados dos Salmos, é de Wagner, né? Que é um dos mensageiros de 1888. E as palestras que eu vou fazer aqui vão se basear, a base delas vai ser esse livro, O Achado dos Salmos, especificamente o volume 4. Nós vamos falar sobre oração. Porém, essa parte do clamor alto, recentemente eu fiz até uma palestra na Sala da Consagração sobre isso, porém hoje eu vou, pela graça de Deus, a gente vai conseguir aprofundar detalhes que eu não consegui aprofundar lá. Então, pela graça de Jesus, eu peço que você preste bastante atenção, porque nós vamos perceber tudo o que envolve a questão da oração, a questão da consagração do povo de Deus. Pela graça de Jesus, depois que nós finalizarmos todas as palestras, você vai entender claramente o que é ouvir a voz de Deus. Quantos de nós desejamos ouvir a voz de Deus? Quantos de nós queremos não mais ter aquelas dúvidas, será que foi minha mente ou será que foi Deus falando? Né? Será que é Deus que está guiando minha vida para isso aqui? Né? Ou muitas vezes, quantas vezes a gente ora e fica se perguntando como é que Deus vai responder, né? Como é que Deus responde às orações? Como é que nós vamos ter uma consagração e uma comunhão de tal forma que a gente vai poder verdadeiramente saber que o próprio Deus está falando comigo ali?
Por que é importante a gente compreender isso? Porque lembre-se que nós vamos passar por um tempo de angústia como nunca houve, e 1 Escritos 71 fala que a gente não vai ter um intercessor nesse tempo da angústia. Então, se nós não teremos um intercessor, só vai ter uma coisa que vai subsistir. Só vai ter uma coisa que vai suster a gente naquele período. As promessas de Deus. Amém. As promessas de Deus, a comunhão que você teve com o Criador. E essas coisas que vão fazer com que você subsista naquele tempo da angústia. Mas você não precisa esperar o tempo da angústia para viver dessa forma. Você pode viver em comunhão plena com o Criador hoje. Amém. E é justamente isso que a gente vai aprender, pela graça de nosso Senhor Jesus. Tudo que eu vou passar para vocês é que o Espírito Santo está me ensinando, pela graça de Deus. Vamos ver aqui então. Deixa eu passar aqui. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmos, no capítulo 20. Salmos, capítulo 20. Vamos ler aqui Salmo capítulo 20. Vamos ler ele todo, que são 9 versos, e a gente depois volta verso por verso. Eu peço que se você tiver uma caneta, por favor, pegue a caneta para poder sublinhar, para poder circular, porque tem palavras aqui que são chaves muito importantes para a gente poder compreender, tá bom? Então vamos lá. Salmo capítulo 20, verso 1, diz assim: O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme ao teu coração e cumpra todo o teu plano. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Cumpra ao Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu com a força salvadora da sua mão direita. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos o Rei quando clamarmos. Então vamos lá. Nós vamos analisar verso por verso desse Salmo capítulo 20, e nós vamos tirar, pela graça de Jesus, gemas preciosas das Escrituras. Olha o verso 1. O Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Olha só, primeiro ponto. Quando nós começamos a estudar a mensagem de 1888, nosso irmão Felipe mostrou aqui, na primeira palestra, ele mostrou para nós que Deus enviou essa mensagem por meio de 2 mensageiros, Jones e Wagner. E uma coisa principal, se você fosse perguntar assim, qual é a base da mensagem de 88? Ela começa explicando sobre a fé. Então, o primeiro estudo normalmente quando eu faço com alguém sobre a mensagem de 88 é justamente sobre a mensagem, a história em si, mas depois a base que é a fé. Porque se você for parar para analisar, quando você fala justificação pela fé, então a justificação só vem pela? Então antes de receber a justificação, você precisa saber o que é fé. A justiça é a mesma coisa, a justiça pela fé, a justiça vem pela fé. Então vamos só lembrar aqui, talvez alguns de vocês com certeza já leram um livro Estudo sobre Fé. E qual é a definição de fé que a mensagem de 88 traz para nós? Está lá em Estudo sobre Fé, página 20 e 21. Fé é acreditar que a palavra de Deus, ela cria aquilo que ela diz. É muito simples isso. Ou seja, ela tem um poder para realizar aquilo que o próprio Deus diz. Isso é fé. Estou só revisando isso aqui, tá bom? Antes de a gente entrar no Salmo 20. Então, fé é nada mais do que isso. Simplesmente você vê, está escrito algo, e você crê que aquilo que está escrito, aquilo sai do papel, aquilo se cumpre na realidade. Isso é fé. Então, por que você pode acreditar que a palavra de Deus faz isso? Porque quando Deus no início disse que a terra produz a erva que dê semente, nós estamos já há quase 6 mil anos depois que Deus falou isso, e a terra continua produzindo erva que dê semente. Deus disse que o sol ia estar lá e a lua está lá, e até hoje você vê a glória de Deus no céu, porque até hoje o sol e a lua fazem o seu curso todos os dias. Então, a palavra de Deus, Deus não precisa repetir as coisas. Quando Deus fala uma coisa, aquilo é estabelecido para sempre. Amém. Então, o que é a fé? Então, a fé nada mais é do que, se está escrito na palavra, a fé é o elemento que tira do texto e traz para a sua realidade. Isso é fé. Então, você já sabe que a palavra de Deus cria. Quais são? Se você entende isso, que é a base da mensagem de 88, quando você for ler a Bíblia, você não vai ver nada mais do que isso. Você vai ver todos os exemplos que Jesus fez nos milagres, você vai ver exatamente esse princípio. Por exemplo, ali está Jesus descendo do monte,
Jesus estava ali fazendo aquele discurso no monte. Quando ele desce do monte, em Mateus capítulo 8, o leproso se aproxima dele e diz: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. Qual foi a resposta de Jesus? Quero ser limpo. O que é que as escrituras dizem que aconteceu quando aquele homem creu nessa palavra? Imediatamente foi curado. Ou seja, Jesus deu a palavra. Salmo 68:11 diz: o Senhor deu a palavra. Então Jesus deu a palavra e aquele homem disse: essa palavra é para mim. Ele foi, pegou aquela palavra para ele e o que é que aconteceu com ele? Imediatamente foi curado. Então a função de Deus é dar a palavra. A minha função, o Espírito de Profecia fala, com a mão da minha fé, eu tenho que pegar aquela palavra e trazer para mim. A fé é isso. Você já viu uma citação do Espírito de Profecia que ela fala que a oração é a chave na mão da fé para abrir os tesouros celestiais? Onde estão os tesouros celestiais? Na palavra. Então a palavra está aqui e a sua fé é que vai e pega a promessa, a bênção e traz para você. Você entende isso? Isso é fé. Então, se você começar a entender claramente o que é fé, então você olha para o capítulo 20 e se você entende que a palavra é criativa, no verso 1 ele diz: o Senhor te ouça no dia da angústia. Aqui você não vai ler mais como Davi. Imagine só, de primeiro você poderia olhar Davi dizendo assim: ô rapaz, na sua angústia tomara que Deus te ouça. Como alguém bondoso que está ali, né, desejando bem para você. Não. Se você entende que a palavra é criativa, quando o Espírito Santo está falando, o Senhor te ouça no dia da angústia, isso aqui é garantia plena e completa. Isso aqui é criado. Se você crê, isso aqui é verdade na sua vida. A fé, ela materializa o texto. Ela tira, porque veja, palavra de Deus, a palavra, ela existe. O texto, as letras, são as formas da palavra. Entenda isso. Quando você lê o texto, você está lendo o texto. Mas o texto, ele traz a palavra de Deus. Então você tem que tirar do texto e fazer com que essa palavra se torne realidade em você. Entendeu? Porque se ela ficar só no texto, não vai ter poder nenhum na sua vida. Por isso que o Espírito de Profecia fala que se não fosse o Espírito Santo, a obra de Jesus Cristo seria em vão para a nossa vida. Porque o que é que o Espírito faz? Ele traz a realidade e coloca em nossa vida. Isso é fé. Então olha o verso 1. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Agora, olha só que coisa maravilhosa que ele vai dizer no livro Achados dos Salmos. Deixa eu ver. No início, quando você olha para esse verso 1, a palavra que diz aqui, ó, o Senhor te ouça no dia da angústia. Tem alguém aí que esse verso 1 não está escrito o Senhor te ouça? Eu tenho quase certeza que tem alguém com alguma tradução aqui que não está escrito isso. Pronto. Circula aí, por favor, meus irmãos. Ou passa um tracinho embaixo. Se você tiver com a palavra ouça, pode passar um traço. Mas se você tiver também a palavra responda, também passa um traço. Sabe por quê? Porque olha que coisa tremenda isso. A mesma palavra, olha só, ele diz assim, ó, o Senhor te ouça no dia da angústia. Mas realmente tem Bíblias que não traz o Senhor te ouça. Traz o Senhor te... Olha que fantástico. Por que isso, queridos? Por que tem Bíblias que traz o Senhor te ouça e outras que traz o Senhor te responda? Porque a palavra no original, a mesma palavra, isso é incrível. A mesma palavra que você pode traduzir como ouvir, ela pode ser traduzida como responder. O que isso significa? Ouvir é responder. Então, quando a Bíblia fala que Deus ouve sua oração, a Bíblia está dizendo que Ele responde sua oração. Você vê que coisa tremenda isso. Então, olha só, o Senhor te ouça no dia da angústia. A versão revisada traduz o hebraico desse versículo de forma precisa assim, o Senhor te responda no dia da angústia, ou seja, é a mesma palavra de ouvir para responder. Aí ele diz, frequentemente na Bíblia, temos a palavra ouvir no lugar de responder. Isso não é realmente impreciso, pois para o Senhor, ouvir a oração é respondê-la. Assim como para nós, ouvir sua voz é obedecer. Não esqueça que essa expressão de desejo de que o Senhor nos ouça é a própria palavra de Deus, e, portanto, uma promessa de que Ele responderá. Então só o verso 1 te dá a garantia que quando você clama, Deus responde. Se Ele está ouvindo a sua oração, Ele está respondendo a oração. E, queridos, em nome de Jesus Cristo, vai ter tabus que vão ser quebrados em relação às orações. Por quê? Nós temos muita ideia na nossa mente sobre oração que muitas vezes nos desanima. Quantas vezes a gente vai orar e a gente fica assim, pô, Deus, quando é que Deus vai responder? Um dia eu vou alcançar isso. Mas em nome de Jesus Cristo, se existe qualquer
algema espiritual que te traz desânimo, Deus vai quebrar tudo isso nessa campal. Você vai ver que existem coisas gloriosas na palavra de Deus que nós vamos compreender de forma plena. Veja só. Ouvir é responder. Primeiro ponto, então. Se você estiver anotando, você pode anotar em algum caderno. Ouvir é responder. Agora, na continuação do verso 1, ele fala: o nome do Deus de Jacó te proteja. Essa palavra te proteja, talvez na sua tradução fala te defenda. A palavra hebraica é definida como colocar em um lugar alto, exaltar ou tornar poderoso. A minha diz é leve. É leve, pronto. Por que a sua diz é leve? Olha só. Olha que coisa maravilhosa. Assim, a promessa não é meramente que seremos protegidos dos ataques, mas que seremos feitos poderosos, revestidos com o poder do alto e colocados acima dos nossos inimigos. O nome do Senhor fará isso, pois o nome do Senhor é uma torre forte. Então, essa frase, o nome do Deus de Jacó te proteja, ela pode ser traduzida do hebraico também assim, ó, o nome do Deus de Jacó te eleve a um lugar alto. Por que o nome vai elevar a um lugar alto? Porque o próprio nome do Senhor é uma torre forte. Então, como o nome do Senhor é uma torre forte, ele eleva você quando você clama a ele. Percebe? Nós vamos ver a gente pode até olhar na vida de Jesus isso. Você sabia que teve momentos que Jesus estava com dificuldades, prestes a morrer, e o nome do Deus de Jacó defendeu Jesus e elevou Jesus? Vou dar um exemplo. Quando você vai ler o livro de Hebreus, quando a Bíblia fala de Jesus, a Bíblia fala assim, que o qual, nos dias da sua carne, o que é que ele fazia? Ele clamava com grande clamor e súplicas para quem? Ao que o podia livrar da morte. Vocês lembram dessa passagem? E a Bíblia diz o quê? E ele foi ouvido quanto ao que? Temia. Então Jesus muitas vezes clamava a Deus porque Jesus estava diante de situações que iam matar ele. E quando ele clamou, o nome do Deus de Jacó levou Jesus. Vocês podem ter um exemplo onde Jesus estava prestes a morrer e Deus livrou ele? Quando ele pega as escrituras e lê o livro de Isaías, ele diz o quê? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a apregoar. Tá. Aí o povo, o Espírito de Profecia fala um desejado, que quando ele começou a falar, o coração do povo começou a ficar, rapaz, que mensagem é essa? Porque ele começou a pegar os textos e mostrar em uma luz que o povo não tinha. E o povo, rapaz, que coisa maravilhosa, o que é isso? Quando ele falou assim, ó, hoje se cumpriu em vossos ouvidos essa escritura, aí começou. O quê? A ira foi tão grande, o que é que fizeram com Jesus? Pegaram Jesus, levaram ele para cima de um monte, e iam fazer o que com Jesus? Iam matar Jesus. Mas o nome do Deus de Jacó defendeu Jesus. Porque você já viu que Ellen White fala que aconteceu quando eles fizeram isso? Quem lembra? Exatamente. Exatamente. Então Jesus foi colocado numa torre forte. Ninguém conseguiu tocar em Jesus. Amém. Percebe? Então, e o que aconteceu com Jesus está disponível para acontecer conosco também, queridos. Nós vamos ver isso claramente, olha só. Então, quando você entende isso, então a Bíblia está dizendo que quando você clamar, é certo que Deus te ouve. E ouvir para Deus é responder. Você clama, Ele responde. Você parou para pensar que essa é uma das maiores dificuldades, sobretudo das pessoas que são cristãs? Muitas pessoas têm dificuldade em acreditar que Deus realmente responde aquela oração. Normalmente a gente pensa assim, ó, eu estou clamando. Sabe qual é a ideia que a gente tem sobre a oração? A gente pensa assim, ó, eu clamo. Por exemplo, vai começar um propósito de oração, né? Aí a pessoa diz assim, ore por isso. Na minha mente eu já produzo assim, ó, ixi, vou orar por isso, mas eu tenho que orar várias vezes, clamar várias. Aí um dia, quando Deus quiser, Ele vai responder. Por que a gente tem muitas vezes essa ideia na mente que Deus, é como se Deus falasse assim, não, para esse caso são 30 orações, para esse caso aqui são as 45, e esse caso é pior, meu filho, 70 orações no mínimo. Por que a gente pensa que Deus faz isso? Onde é que a gente aprendeu isso? Onde é que a gente aprendeu isso aí? Você já viu uma parábola? A gente vai falar sobre essa parábola. Em uma das pregações a gente vai falar sobre essa parábola. Que Jesus fala de um credor incompassivo. Que ele diz que a mulher batia. E aí ele fala assim, rapaz, que mulher chata, meu irmão. Aí ele ficava assim, não vou te responder não. Ela ficava batendo. Aí um dia, quando ele quis, ele falou, ó, essa mulher aí é chata. Ela fica o tempo todo atrás de mim. Pra ela não ficar me perturbando, eu vou dar o que ela quer pra ela ir embora. E aí a gente olha pra essa parábola e pensa, então Jesus está ensinando que a gente tem que ficar ali, né? E um dia Deus vai responder. Será que é isso mesmo, queridos? Nós vamos ver
uma outra situação em relação a essa parábola, não hoje. Talvez não hoje. A gente vai ver talvez pela manhã, no sábado. Mas vamos continuar para a gente ver aqui no verso 2 agora, o Salmo 20. Então no verso 1 você teve a garantia de que você clamou e Deus te ouviu, amém? Amém. Verso 2. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Olha só, aí ele fala assim, Wagner, leia este versículo e cada versículo sucessivo em sequência com tudo que precede e observe como a promessa se acumula. Olha só, imagine o seguinte, o Salmo 20, queridos, ele é tão espetacular que ele é como se fosse assim, ó. Imagine que você tem um reservatório e começa a vir água para esse reservatório. Ele vai enchendo, até se tornar um grande poço. O Salmo 20 é isso. As promessas, quando você vai lendo o verso 1, o verso 2, quando você começa a perceber que na verdade ele está acumulando as promessas para você, você vai ver que é uma coisa espetacularmente surreal. São promessas que a gente nunca imaginou que estaria aqui, mas está aqui. Porque veja só, olha o verso 2. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. O que seria isso? Deixa eu ver se... O que significa que ele vai mandar socorro do santuário? Olha só, aqui temos uma corroboração da declaração de que o Senhor nos defende, não apenas nos cercando com um muro de defesa, mas nos tornando fortes para realizar uma guerra agressiva contra nossos inimigos. Claro, essa não é a nossa própria força, pois o poder pertence a Deus, Salmo 62:11. Mas ele nos sustenta, de modo que sua força por nós é a mesma como se fosse inerente a nós. Deus e a carne humana se unem para fazer o homem perfeito. Tudo que temos vem dele e tudo que ele tem é nosso. Como é que a gente pode enxergar isso olhando para esse verso aqui? Olha só, verso 2. Envie-te socorro desde o seu santuário. Pergunta. Se alguém falasse assim para você, olha só, você está aqui no Brasil, vai vir força para você lá do 1º batalhão de não sei aonde. O que é que você imaginaria que quem é que viria no seu auxílio? O exército? Militares? Pessoas capacitadas para uma guerra? Sim ou não? Quando Deus fala em envie socorro desde o seu santuário, quem está dentro do santuário? Só ele? O Espírito de Profecia diz que no juízo investigativo, quem é que está observando o juízo investigativo? Milhões e milhões e milhares de anjos. Então, quando ele fala, ele te envia socorro do seu santuário, quando você está clamando na sua angústia, dentro do santuário é dada a ordem, vai lá. Quando ele fala que vai enviar socorro do santuário, ele está te garantindo que na sua angústia você recebe anjos enviados direto do santuário para te ajudar. Por isso que o Salmo 91 fala, ele dará ordens aos anjos ao seu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. Só que ele não fala só isso. Não é só os anjos que ele manda. Olha o verso 2, ele continua dizendo, e te sustenha desde Sião. O que é suster? Dá força. Aí eu te pergunto, ele não diz só te dar força. Ele é bem específico. Se fosse só dar força é uma coisa. Ô Senhor, me dá força assim, para eu caminhar hoje no dia de hoje. Me dá força. Não, ele não prometeu só força. Ele disse que a força viria de onde? E quem está em Sião? Quem está em Sião? O trono de Deus é estabelecido onde? Em Sião. Então quando ele fala que vem a força para você desde Sião, essa força vem de onde? Do próprio Deus. Então ele está dizendo que vai te cercar de anjos e dele mesmo vem uma força onipotente para você. Parece bom demais, né? Parece bom demais. Como assim, gente? A Bíblia é tudo isso aí? A Bíblia está dizendo tudo isso? Que negócio é esse? É exatamente isso. Por isso que abre Isaías capítulo 27 que você vai ver uma coisa tremenda. Olha só. Isaías capítulo 27. Isaías 27, verso 5. Vamos abrir juntos para a gente ver isso. Isaías 27, verso 5. Olha o que diz as Escrituras. Todos acharam? Está escrito. Ou que se apodere da minha força e faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. Deus manda se apoderar da força de quem? Dele. Ou seja, Cristo vivendo em você, você recebe a força de Deus. Bateu o desânimo?
está passando por situações difíceis, existe uma força que vem direto do santuário, direto de Sião, e ela entra em você porque é a força do próprio Deus. Amém. Perceba que a força não é sua, porque hoje o mundo diz assim, não, você é forte, tem coisa dentro de você. Não, você é fraco, a carne é erva, a Bíblia deixa bem claro isso. Você não pode nada. O mundo hoje prega assim, ó, não, porque dentro de você existe um potencial. Não, não existe nada. Dentro de você existe um coração imundo e perverso. É isso que a Bíblia fala. A Bíblia diz que o seu coração ele é tremendamente perverso e maligno. E não há nada de bom na sua carne. Está escrito na Bíblia. Mas Deus é tão bom que Ele imputa a sua justiça sobre você. E a força que é dele, Ele dá a você. Então a glória é dele, não do ser humano. A força para vencer as dificuldades não vem de dentro de você. Ela entra em você. Por meio do próprio Cristo. Isso é muito importante. Então, veja só o que ele continua dizendo. Te sustenha desde Sião. Essa é uma promessa, queridos. Louvado seja Deus. Olha o verso 3. Esse verso 3 é muito tremendo. Olha só. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Perceba que no verso 3 ele abre um parênteses e coloca assim, selar. Quantos sabem o que significa selar? Anota então na sua Bíblia. Significa pausa. Anota aí do ladinho para você não esquecer depois. A palavra selar, quando você vê em vários salmos, você está lendo o salmo e do nada você vê em parênteses, né? A palavra selar. O que significa selar? Significa pausa. Por que Deus faz isso? A gente vai ver. Mas veja só. Quando ele fala, eu vou ler aqui, mas primeiro vamos ver na escritura. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Aí você vai dizer, não, essa palavra não é para mim. Porque eu estou em 2024. O ritual do santuário já acabou. Eu não vou levar cordeiro para apresentar no santuário. É ou não é? Então essa palavra aqui é para a época do povo judeu lá. Quem disse? O que está escrito em Romanos capítulo 12? Diz que a gente deve fazer o quê? Apresentar o quê? Exatamente. Você vai apresentar você mesmo diante de Deus, o seu corpo diante de Deus. Você vai se apresentar diante do altar. Então a Bíblia está dizendo que quando você se apresentar, olha o que a Bíblia está dizendo, que Deus lembre-se das suas ofertas e aceite os teus holocaustos. Ou seja, quando você se consagrar, que Deus te aceite. Só que essa palavra aceite, bota aí por favor embaixo, que a palavra aceite no original tá assim, ó, o Senhor engorde o teu holocausto. Engordar o teu holocausto? Como assim? Deixa eu ler aqui para você ver, olha só. Mas você diz, eu não tenho nada para oferecer a ele. Verdade. E isso é exatamente o que o texto contempla. Pois aqui, novamente, a leitura da margem fornece a tradução literal do hebraico como engordar o teu sacrifício queimado. Por que engordar o sacrifício, gente? Pense só. No ritual do santuário, Deus ele foi bem específico. Ó. O cordeiro ele não pode ter mancha, não pode ter problema em qualquer uma das partes do corpo. É ou não é? Tinha que ser um cordeiro sadio, sim ou não? Não podia ser cego, não podia ser nada disso. Tinha que ser um cordeiro perfeito, sadio, bonitinho. Só que quando você vai se ofertar diante de Deus, a sua oferta é perfeita diante de Deus? Quando Deus olha para você, ele vê perfeição em você? Não. Então quando você se apresenta diante do altar, e você diz, Senhor, aqui estou eu, Senhor, diante do seu altar, para me consagrar, a Bíblia está dizendo que Deus vai engordar o seu sacrifício. Sabe o que isso significa? É como se você colocasse um cordeiro mirrado, acabado, dilacerado no altar, e Deus fala assim, olha, ele pega e por um milagre ele torna aquele cordeiro sadio. O que é que isso significa? Quando você se consagra diante de Deus, o Espírito de Profecia fala que Deus reconhece em você não a vileza do pecador, mas ele reconhece Cristo em quem eles creem. Você entende isso, queridos? E o Espírito de Profecia diz que todas as manhãs, quando você acorda, você deve colocar o seu joelho no chão e renovar as suas alianças com Deus, e Deus te dá a certeza de que Ele te aceita. Amém. Não por causa de você mesmo, não porque você é consagrado, mas porque Cristo Jesus, Ele remove o seu pecado e Ele cumpre todas as vezes que você se consagra. Gálatas 1,4 se cumpre, que fala assim, ó, que Jesus Cristo, pela sua misericórdia, Ele diz, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos livrar do presente século mau. Ou seja, Ele se deu a si mesmo em troca dos nossos pecados. Então você entrega os seus pecados de manhã e em troca você recebe quem? Cristo. E então Deus olha para você e Ele não vê mais aquela oferta mirrada. Porque em Mateus capítulo 23,
Lembra que Jesus falou assim para os fariseus? Vocês dão o dízimo do endro, do cominho, da hortelã, só que vocês não fazem as coisas que são importantes também, que é a justiça, a misericórdia. E aí ele fala assim, vocês dizem que se fizer tal e tal coisa, Deus vai aceitar. Aí Jesus pergunta assim, e vem cá, o que é mais santo diante de Deus? O ouro ou o altar que santifica o ouro? O verso 19, né? Então Jesus diz que o altar santifica o ouro. O que é que Jesus estava dizendo com isso? O altar santifica a oferta. Então no próprio ato de você se colocar, em se consagrar diante de Deus, o altar de Deus santifica a sua oferta. Então Deus, ele olha para Jesus e Jesus Cristo coloca a justiça dele sobre você naquele dia e Deus agora vai te tratar como se você nunca houvesse pecado. É isso que o Espírito de Profecia fala. Amém. Todo dia, minha irmã. Todo dia. Agora imagine se realmente de manhã cedo você acreditasse nisso. Como o seu dia seria completamente diferente. Será que você ficaria tão chateado e irado quando alguém falasse alguma coisa contrária a você? Se você realmente tivesse a certeza, meu Pai, eu sou aceito diante de Deus, Jesus Cristo agora aceitou minha oferta, Deus agora está olhando para mim, não está vendo mais eu, está vendo Jesus Cristo em mim. E Deus me ama muito. Gente, o dia é outro, acabou. Está tudo escrito na palavra, gente. A gente precisa enxergar essas coisas. Por que Paulo, para os Efésios, ele falou assim, né, que ele orava para que os olhos do entendimento deles fossem abertos, para que eles pudessem discernir as riquezas da herança da sua glória nos santos? O que Paulo está dizendo? Gente, eu estou escrevendo um monte de cartas para vocês. Tá tudo nas minhas cartas ali. Só que o que vocês precisam é ter os olhos abertos para vocês verem as riquezas do que eu estou escrevendo. É isso que ele está dizendo para os Efésios. Porque está tudo na Bíblia, só que a gente não consegue enxergar. Por que quando perguntaram a Ellen White sobre as mensagens de Jones e Vago, né, ela disse assim, ora, é isso que eu estou tentando apresentar a vocês há 45 anos. Ou seja, eu estou há 45 anos querendo abrir os olhos de vocês para vocês enxergarem exatamente o que eles estão pregando. É justamente isso que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Ellen White fala que a fé produz sentimentos, mas sentimento não é evidência de fé. Então você tem que se contentar em simplesmente crer. Está escrito, assim é, Senhor. Você não precisa sentir que Deus te aceitou. Creia e agradeça, porque assim é verdade. Amém. E isso é fé, meus amados. Vamos continuar, verso 4 agora. Diz assim, conceda-te conforme ao teu coração e cumpra todo o teu plano. Então o desígnio original de Deus era que todas as orações fossem cumpridas exatamente como nós oramos. Sim ou não? Está escrito. Olha o que ele diz. Conceda-te conforme o quê? Ao teu coração. E cumpra todo o teu plano. Então a vontade de Deus é que tudo que você orasse, ele te concedesse. Mas por que isso não acontece? Aí entra outros elementos. Por que não acontece isso? Né? Olha só. O Senhor conceda-lhe conforme o desejo do seu coração e realize todos os seus planos. Então, se a vontade de Deus é me dar o que eu estou pedindo, então por que eu não recebo? O primeiro ponto, nós não vamos entrar em todos aqui agora de noite. Eu vou falar de um ponto só. Tiago capítulo 4 diz o quê? Pedis e não recebeis por quê? Pedis mal. Pedis mal. Para quê? Para gastardes em vossos prazeres ou deleites. Esse que é o problema. Deus, ele quer conceder tudo que passa em seu coração, mas o problema está onde? Está justamente nessa palavra aqui, ó. Seu coração. A questão é que antes de Deus conceder tudo que se passa em seu coração, você precisa de um novo coração. Sabe por quê? Porque o coração natural, ele é egoísta. Por que muitas vezes a gente pede coisas e Deus não dá? Não é que ele não dá, ele responde, mas ele não dá o que você está pedindo. Por quê? Porque muitas vezes o que você pede é para satisfação pessoal e própria. Nunca é em prol do outro. Senhor, me dê isso, eu quero isso. Quando você vai ver, quando Deus olha a motivação, Deus não olha só o seu pedido, ele olha a motivação por trás do seu pedido. Quando ele vê a motivação, ele vê, não, isso não está correto. E Deus não vai fazer isso. Então, antes de você querer que Deus conceda-lhe tudo o que você tem pedido nas suas orações, que ele tenha misericórdia de você, peça a ele, Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Amém. Esse é o primeiro pedido do dia. Senhor, por favor, Senhor, transforma meu coração, remove esse coração egoísta e presunçoso, me dá o coração de Cristo. Porque no desejado está escrito que Jesus, se nós permitirmos, ele se identificará de tal forma conosco, que o coração dele se unirá ao nosso, a mente dele se unirá à nossa, e ao fazer a vontade de Deus, não estaremos senão seguindo os impulsos do nosso próprio coração. Glória a Deus. Você consegue perceber e imaginar que glória é você fazer a vontade de Deus por impulso?
Antes, a nossa realidade era Romanos 7. O bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero esse faço. Agora já não é mais. Em Cristo Jesus, o impulso que brota do meu coração é fazer a vontade de Deus e não mais o pecado. Amém. Amém. Queridos, o que é que nós estamos falando aqui nessa noite, queridos? Tem anjos aqui, que se a gente fosse ver agora isso aqui, eles estavam em Minneapolis lá, eles estão aqui agora, meus irmãos. Você acha que eles não estão aqui fervendo o coração ouvindo essas coisas? Eles queriam pregar o que eu estou pregando aqui. Mas Deus disse, não, deixa o irmão pregar, vocês não podem fazer isso não. Você pode pregar essa mensagem, você precisa levar essa mensagem. Deus designou você para levar essa mensagem ao mundo. Ele poderia ter designado os próprios anjos que estavam em Minneapolis para pregar essa mensagem, mas ele não fez isso. O privilégio é nosso. Deus seja louvado. Olha só, vamos continuar aqui. Olha que coisa tremenda, ó. Então, o Senhor conceda-lhe conforme o desejo do seu coração e realize todos os seus planos. Só que quando você vai para João capítulo 15, se você estiver anotando, pode anotar. João 15:16, olha o que Jesus fala. Não fostes vós que me escolhestes. Ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para irdes e dardes fruto, e fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedirdes ao Pai em meu nome, ele o concederá a vós. Ah, agora está outra chave espiritual aqui. Olha só, Jesus disse, primeira coisa, não foi você que me escolheu, eu te escolhi. E eu te escolhi para que você fosse dar fruto. E você dando fruto, você vai pedir coisas ao Pai e ele vai conceder. Então, para que nós peçamos coisas ao Pai e ele nos conceda, porque o que o Salmo 20 está dizendo? Ele disse assim, ó, o Senhor conceda-lhe conforme o desejo do seu coração. Mas Jesus, em João 15, ele disse, eu chamei você e eu designei você para você dar fruto, e quando você estiver dando fruto, você vai pedir coisas ao Pai e ele vai conceder. Ah, então tá. Então a questão é, antes de eu estar ali pedindo e recebendo, Jesus quer me fazer dar fruto. E como é que dá fruto? Como é que dá fruto? Como é que uma árvore começa a dar fruto? Primeiro caso, já existe uma seiva que é verdadeira. Já existe uma videira. Essa videira já dá fruto, primeiro ponto. Quem é a videira verdadeira? Cristo. E ele disse, vocês são os ramos. Olha como é simples, meus amados. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Você quer dar fruto? Olha como é simples. O que significa isso? Você deve ser enxertado na videira. Sua vida, ou seja, a seiva que flui do Pai para Cristo, ela sobe e chega até os galhos que estão enxertados em Cristo. Então a mesma vida que Jesus viveu, ele compartilha com aqueles que são dele. E você vai produzir fruto não porque você tem predisposição para isso, mas porque você está enxertado na videira e a seiva já flui da videira para você. Amém. Então a primeira coisa, veja como é simples. Como é que eu posso obter vida, meu irmão? Como é que eu posso vir a Jesus e ter vida? Olha como é a coisa mais simples do mundo. Veja que a mensagem ela é tão fácil que uma criancinha pode entender. Pense só. Uma mulher tinha vários anos padecendo de fluxo de sangue. Ela foi até Jesus, viu Jesus passando, e ela leu nas Escrituras que Deus curava. Né? Ela leu nas Escrituras que o Messias iria curar. Ela foi até o Messias, olha que dificuldade que ela teve. Ela foi até o Messias, tocou no Messias e teve vida. Olha a dificuldade dessa mulher. Ela tocou no Messias, teve fé no Messias. Quando ela se achegou ao Messias, o que aconteceu? Ela recebeu vida. A palavra, quando Jesus fala assim, ó, de mim saiu poder, a palavra poder ali é dinamite. De mim saiu uma dinamite. Só não ela tocar, é como se ela apertasse o botão de uma dinamite e para ela veio toda aquela força de vida. Mas qual foi o trabalho dela? Se achegar ao Mestre. Você quer dar fruto? Você quer saber como vencer o egoísmo, o orgulho, a inveja? Você tem uma resposta. Se achegue ao Mestre. Você precisa da vida do Mestre. E onde está essa vida, queridos, hoje? Você pode pegar em Jesus aqui agora? Não. Mas a palavra de Deus é o verbo que está aqui de forma física, queridos. Quando você se achega à palavra de Deus, que você come a carne, bebe o sangue do Filho do Homem, ou seja, você come a palavra de Deus, a mesma vida que aquela mulher tocou na orla da veste e ela recebeu, é para você também. A mesma. Então por que nós não temos esse poder de Cristo? Essa vida diária? Nós não estamos nos achegando ao Mestre como deveríamos. Lembre-se que havia várias pessoas que ficavam ali esbarrando no Mestre, mas não tinha vida nenhuma para aquelas pessoas ali. Por quê?
Eles esbarravam, eles conheciam o mestre, eles sabiam que o mestre curava, mas não tinha a fé viva que diz, do mestre vai sair isso para mim. Eles não tinham isso, eles simplesmente estavam ali, ouvindo ali o mestre falar, estavam em pregações do mestre, mas não entenderam que tudo que o mestre falava era para eles. E quantas pessoas no mundo hoje estão assim, queridos? Elas ouvem pregações, elas vão a estudos, elas estão ali no momento de comunhão, mas não recebem vida. Por que não recebe vida? Porque não entendeu que a palavra é para ela, especificamente. E aquela mulher entendeu, não, se ele vai me curar, a Bíblia está dizendo que ele cura, então eu vou lá, vou tocar nele e vou receber cura. E recebeu a cura. Não tem dificuldade nenhuma. Se está escrito é verdade, vai lá e use. A gente pensa, não, eu vou chegar lá, eu vou tocar em Jesus, ele vai dizer um monte de coisa para mim, aí diz, mulher, você veio aqui, daqui a não sei quantos dias você vai ser curado. Não! Já está dada a palavra, queridos. O que nos distancia do cumprimento da promessa, tem um texto da irmã White que ela fala assim, a fé, ela atrai a resposta de Deus. Quantas e quantas vezes a gente está orando e pensando, Senhor, por que está demorando tanto? Às vezes a sua fé está deixando a resposta lá longe. Mas quando você começar a entender o que é fé, e você começar a clamar, entendendo que a palavra se cria para você, você vai ver a resposta começando a chegar perto de você. Veja quanta coisa maravilhosa, queridos. Olha só, vamos continuar aqui. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Outro princípio, então. Por que nós recebemos, então, a palavra de Deus? Por que nós recebemos o que pedimos? Porque guardamos os seus? E isso é dar frutos. Isso é dar frutos. É viver de acordo com a vontade de Deus. Então, quando você dá frutos e vive de acordo com a vontade de Deus, Deus te dá uma carta branca. Peça o que quiser. Por que Deus faz isso? Porque se você guarda os mandamentos, olha que interessante, queridos. A gente olha para Apocalipse 14 e está escrito o quê? Aqui está a perseverança dos santos. Aqui está o quê? Eles guardam o quê? O que está escrito ali? Eles guardam o quê? Eles guardam os? Mas você já reparou que a gente só olha para essa parte do verso? Eles guardam os mandamentos. Eles guardam os mandamentos. Mas, queridos, o verso não está dizendo que eles guardam os mandamentos só. Eles guardam os mandamentos e é uma adição. E a fé de Jesus. Então eles guardam duas coisas. Eles guardam os mandamentos e guardam a fé de Jesus. O que é guardar a fé de Jesus? É muito simples, preste atenção nisso. Anota aí, por favor, Desejado de Todas as Nações, capítulo 35. Desejado de Todas as Nações, capítulo 35. Ali vai contar uma história, que essa história, meus amados, nós precisamos saber disso, para que a gente entenda o que é guardar a fé de Jesus. Por quê? Se eles guardam os mandamentos e eles recebem de Deus o que eles pedem, por que eles pedem e recebem? Veja só. Desejado de Todas as Nações, capítulo 35. Eu acho que o título é Cala-te e Aquieta-te. Quando Jesus estava ali no mar da Galileia, quando eles estavam passando ali o mar, você vai se lembrar que teve um momento que Jesus ele dormiu no barco. Vocês lembram disso? Em que lugar Jesus dormiu? Na popa do barco. Então ele estava ali dormindo e aí começou uma tempestade. E quando começou aquela tempestade, os discípulos começaram a ficar como? Aflitos, eles falaram, a gente vai morrer, a gente vai morrer, a gente vai morrer. E ele perguntaram a Jesus, mestre, como é que diz o hino? Não se te dá que morramos, pode dar sim dormir. Então, eles começaram a dizer, Senhor, o Senhor não está se importando com a gente? Aí você pensa, pô, é óbvio que Jesus ia dormir. Isso é meio que... Se eu tivesse o mesmo poder que Jesus tinha, eu também dormia. Eu ia ficar com medo de mar? Não. Se eu sou Deus onipotente, se eu tenho todo o poder da onipotência em minhas mãos, se o mar está revolto, que diferença faz para mim? Se eu tenho todo esse poder em minha mão. Então, por isso que a gente olha para aquela história ali, e a gente não fica assim tão maravilhado com aquilo, porque a gente já pensa que aquilo ali é meio que uma, tipo assim, uma naturalidade para Jesus, sabe? Não ter medo do mar revolto. Ele é Deus, ele... Mas você já leu o Desejado de Todas as Nações, capítulo 35? Ali diz assim, ó, que quando Jesus foi acordado pelos discípulos, que ele estava calmo, ela diz assim, ó, contudo, não era a confiança na posse da força onipotente que ele descansara, mas nos cuidados do Pai. Ela diz que Jesus não podia exercer o poder dele em si mesmo. Ele não tinha, porque ele tinha que estar ali como eu e você estamos. Alguém aqui, quando está no meio do mar, pode dar ordem para o mar assim, pelo próprio poder e fazer o mar parar? Não, então Jesus não podia fazer isso por ele mesmo. Então ela fala que quando ele descansou e estava tranquilo ali, ela diz assim, ó, ele descansava pela fé, nos cuidados e o amor do Pai.
Então Jesus levantou e disse assim, ué, por que você não tem fé? Jesus perguntou isso. Então Jesus está dizendo, eu tenho fé, gente. Como assim? Está escrito no Salmo 69, está escrito no Salmo tal, que Deus ele faz acalmar as ondas. Vocês não creem nisso? A fé não é crer na palavra? Vocês não têm o livro de Salmos? No Salmo não diz que Deus ele está ruge as águas. Ó, vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Me veio na mente aqui. Vamos abrir o Salmo 93. Aí você vai ver o que era a fé de Jesus. Porque o que é guardar a fé de Jesus? A gente tem que entender o que é a fé de Jesus para a gente guardar essa fé. Vamos abrir aqui o Salmo 93. Olha só, o que Jesus tinha na mente para ficar tão tranquilo assim? Tinha alguma coisa. Salmo 93, verso 1. Vamos ler aqui. Ó. Jesus lembrava disso aqui, queridos. Salmo 93, verso 1, diz assim, o Senhor reina, está vestido de majestade, o Senhor se revestiu e se cingiu de poder, o mundo também está firmado e não poderá vacilar. Agora olha o verso 3. Os rios levantam ao Senhor, os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Pronto. Amém. Ah, mas o mar está revolto. Deus é maior, meu amigo, e Ele é meu Pai. Pronto, Jesus acordou, foi nisso aí. Vocês estão com medo de quê? Você não tem fé, não? Não está na Bíblia que Deus vai curar, que Deus vai libertar a gente, que Ele é maior do que o poder das águas? Como assim, homem de pequena fé? Fé não é acreditar que a palavra de Deus cria? E Jesus acreditava que a palavra criava, e Ele tomava a palavra para Ele. Peraí, vocês estão com medo de quê, gente? Ah, o mar está assim, mas peraí, não está escrito na palavra o que Deus vai fazer? Aí ela disse que quando ele foi para o mar, que ele falou assim, ó, cala-te e aquieta-te, ela diz assim, ó, o mar não calou e aquietou por causa do poder de Jesus. Ela disse que quando ele deu a ordem pela fé. E ele disse, cala-te e aquieta-te. E o pai, que viu a fé de Jesus, foi e mandou o mar parar. Completamente diferente, né? Essa história. Jesus exercia a fé, queridos. Ele não podia, por isso que Filipenses 2 fala que ele se esvaziou de si mesmo, ele não podia exercer poder em prol dele mesmo. Ele estava no mundo como eu e você estamos. A única forma de fazer os milagres, a única forma de fazer as coisas era se o Pai operasse por meio dele. Por isso que ele disse, em João 5,30, eu não faço nada por mim mesmo. Ele disse isso. Em João capítulo 14 ele também disse, não sou eu, as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim, Ele que faz as obras. Quando você vê Jesus curando, Jesus simplesmente estava se esvaziando dele e deixando o Pai vir e operar a obra. Esse é o mistério do Evangelho, Deus em carne, isso é o mistério de Cristo. Era simplesmente Jesus se esvaziando de si mesmo e Deus o Pai operando, falando, ensinando e curando. Quando você vê Jesus dizendo para aquela mulher, mulher, ninguém te condenou, ela, não, Senhor, ninguém me condenou. Ele falou, vai porque eu também não te condeno. É o Pai falando com aquela mulher. Se você entende isso, até aquela ideia que a gente tem de Deus como um Deus tirano, um Deus mais malvado, e Jesus aquele mocinho da história, não, Pai, não faz isso não com eles. Isso cai por terra. Porque se você vê Jesus falando com aquela mulher, dizendo, mulher, eu também não te condeno. Ali é o Pai falando. É o Pai que estava dizendo isso. Então, Jesus Cristo, ele guardava a palavra de Deus. E ele simplesmente viveu por essa palavra. É isso que ele pede para você fazer. Isso é guardar a fé de Jesus. Amém. Então, os santos dos últimos dias, por que eles vão conseguir passar por um tempo de angústia como nunca houve? Já teve Primeira Guerra Mundial, já teve Segunda Guerra Mundial, já teve vários massacres, já teve coisas terríveis que você vai ver na história. Mas os santos vão conseguir passar por um tempo de angústia como nunca houve e eles vão subsistir até o final. Por quê? Porque eles guardaram a fé de Jesus. Porque os santos vão ver religiões se unindo e indo contra eles. Mas Jesus não viu isso, não? Jesus viu fariseus e saduceus se juntando, não? Ele viu. Eles vão ver um sistema político e religioso unindo religião e Estado, se unindo, e até várias religiões, para ir contra justamente um pequeno povo. Jesus não viu isso, não? Jesus não viu o próprio povo de Deus dizendo assim, ó, se fizeste isso, és contra César. O povo a favor de César. Jesus não viu? Igreja e Estado se unindo contra ele. Claro que ele viu. Então é algo novo para Jesus. Tudo que o Adventista no sétimo dia vai passar no final, Jesus não passou, não? Então por isso que para a igreja de Laodiceia, como é que ele chega para a igreja de Laodiceia? Ó, eu vou te dar um conselho. Vou te dar um conselho. Compre ouro refinado pelo fogo. De mim. O que é isso, gente? O que o Espírito de Profecia fala que é ouro refinado pelo fogo? Ela diz assim, ó, a fé e o amor puros. Por que fé e amor? Por que não só fé, mas tem que ser fé e amor? Você já parou para pensar nisso? Por que tem que ser? Porque Jesus poderia falar, toma minha fé, só minha fé. Por que a fé sozinha não é suficiente?
Porque a fé, queridos, está escrito em Gálatas, a fé opera pelo amor. Está escrito isso na Bíblia. Então, o princípio vital que move você a operar aquelas coisas deve ser o amor. Eu vou dar um exemplo. Quantos aqui não gostariam de andar sobre as águas? Quantos aqui não gostariam de andar sobre as águas? Se fosse dado assim, ó, vocês vão sair daqui agora, a gente vai ali no mar, vocês vão andar sobre as águas. Quem não queria fazer isso? E por que a gente não anda pelas águas? Porque muitas coisas que a gente quer fazer, milagres e tantas outras coisas, no fundo, a raiz daquilo é o quê? O eu. O orgulho, o egoísmo. Então, por isso que não basta só a fé. Tem que vir a fé e o amor. Olha quanto tempo os discípulos demoraram para poder realmente fazer as obras de Deus ali. Por quê? Eles estavam cheios de si. Cheios de si. Por que Deus pode pegar Filipe em Atos capítulo 8 e fazer maravilhas pela mão de Filipe? Porque Filipe já tinha morrido para ele mesmo ali. Por que ele não fez isso antes com Filipe, enquanto ele estava na terra? Por que ele não deu esse poder para Filipe? Porque se Filipe estivesse com o mesmo poder que ele tinha em Atos 8 antes, seria a perdição do próprio Filipe. Porque ele dizia, rapaz, olha como eu sou consagrado, olha como eu faço essas obras, olha o que eu estou fazendo. Mas como Filipe já estava morto, ser levado de um lugar para outro, ir de avião para ir em algum lugar, ou ser teletransportado, para ele era a mesma coisa. Ele nunca ia se orgulhar daquilo. Então por isso que Jesus diz, olha, você precisa de duas coisas. Você precisa de fé e de amor. E é isso que havia em Jesus. E foi por isso que Jesus viveu. Então, mas por que ele fala ouro refinado pelo fogo, a fornalha que Jesus está se referindo? Por que ele só fala isso para a igreja de Laodiceia? Porque é essa igreja que vai passar pelo fogo do final. O fogo da aflição, o fogo da perseguição. Aí Jesus fala assim, olha, mas eu tenho um ouro aqui que já está provado. Isso, vou abrir um parênteses aqui, ó. Isso que é o escândalo da mensagem de 88. Como assim? Sabe por quê? Porque Jesus chega para Laodiceia e fala assim, olha Laodiceia, vocês vão passar por um tempo de angústia como nunca houve. Mas ó, tá aqui um ouro que já está provado. Então esse fogo que vocês vão passar, já foi passado aqui sobre esse ouro e o ouro subsistiu. E eu vou te dar esse ouro de graça. Sabe o que significa isso na prática? Se eu chegasse para vocês e dissesse assim, gente, hoje teve um apagão no mundo todo. Semana que vem, fecha a porta da graça. Talvez agora, por isso não ser uma realidade, você pode ficar assim, pô, como é que eu ficaria? Mas se você realmente soubesse que isso é verdade, que a porta da graça vai fechar semana que vem, eu duvido com todas as minhas forças, de todo o meu espírito, que você ia dormir hoje. Eu duvido que você dormiria hoje. Eu duvido que você ia estar dormindo agora na pregação. Mas eu daria 1 milhão, só para dizer, ó, dorme agora aí. Sabe por quê? Porque na nossa mente, quando a gente olha para o caráter, é muito comum a gente falar de perfeição de caráter. E a gente diz para as pessoas, para alcançar um caráter perfeito, você precisa disso. Aí a pessoa fala assim, rapaz, tem tanta coisa para eu chegar lá. O quê? Só falta isso pro tempo de eu tô fora. Tô fora. Mas aí vem a mensagem de 88 e fala assim, ó, vinde porque tudo já está pronto. As vestes que você precisa para passar por um tempo de angústia como nunca houve, tá pronta. Como assim tá pronta? Então quer dizer que se eu ouvisse essa mensagem de 88, faltando uma semana para o fechamento da porta da graça, eu conseguiria passar por um tempo de angústia? Conseguiria. Amém. O quê, meu irmão? Que negócio é esse, meu irmão? Eu tô há 6 anos nessa verdade, eu tô até hoje lutando contra alguns alimentos. Como é que eu vou conseguir em uma semana? Sabe por quê, meus amados? Talvez você começou pelo lugar errado. Talvez você começou pela reforma, sem um reavivamento do coração. E você está até hoje com um coração maligno e perverso, tentando operar as obras de Deus. E a Bíblia fala que a mente carnal, ela é inimiga de Deus. Como é que você vai fazer as obras de Deus tendo uma mente que é inimiga de Deus? É impossível, queridos. O passo zero, se você for ver Romanos capítulo 3, quando a Bíblia fala dos ímpios, a Bíblia diz, o verso 18, e não conheceram o caminho da paz. Está escrito isso na palavra. Eles não conheceram o caminho. Eles estão caminhando. Por isso que Isaías 53 fala, cada um anda desgarrado como ovelha errante. Por quê? Cada um vai por um caminho. Não, eu acho que tem que ser por aqui, eu acho que tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Cada um vai. Por quê? Porque não conheceram o caminho da paz. Existe um caminho, queridos. Existe um caminho. Por isso que no livro de Isaías ele fala, naquele dia, até o cego vai caminhar pelo caminho correto. Amém. Até o louco vai entender. Por que Deus falou isso? Porque Deus sabe que cada um está caminhando por um caminho que acha que isso é correto e no final vai todo mundo chegar na perfeição de caráter. E não vai.
Só existe um caminho para a perfeição de caráter. E é um verso que todo mundo conhece. Eu sou o caminho. A perfeição é Cristo Jesus. A primeira coisa que você precisa é compreender como permitir Jesus Cristo habitar em você. Porque assim como Jesus disse, não sou eu quem faço as obras, é o Pai que faz em mim. Então, uma reforma de saúde, por exemplo, tem que deixar certos alimentos, tem que dormir tal horário, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Quantos de nós estamos há anos nessas mensagens e continuamos caducando na mesma coisa? Não muda. Por quê? Por que até hoje, mesmo quando eu começo, olha só, quando eu começo a andar certinho na reforma de saúde, eu já começo a olhar para a vida do irmão e falar, fulano de tal, tá. Por quê? Porque eu estou colocando um padrão que eu criei na minha mente, com a minha mente carnal. Na minha mente carnal, eu digo assim, para você ser perfeito, você tem que ser assim, 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 assim. Aí eu olho pro irmão e falo assim, ih, tá fora. Eu posso até não dizer para ele, mas no fundo, eu já julguei ele ali já. O que é isso? Mente carnal. Uma pessoa tentando operar as obras de Deus por si mesma. Vai conseguir? Não. Nunca. Jamais. A primeira coisa é se dobrar diante de Deus e clamar por um Salvador crucificado e ressurreto, dizendo, Senhor, eu não posso operar as obras de Deus. Carne e sangue não é do reino de Deus. Isso não é só referente à salvação, não. O reino de Deus é aqui, queridos. O reino de Deus está dentro de nós, mas carne e sangue não herda esse reino. Sabe o que isso significa? Deus quer colocar o reino dentro de você. Mas enquanto você estiver na carne e no sangue, enquanto você está na carne e não no espírito, não tem como você herdar esse reino. Ele até está lá. Até Prescott fala isso. Deus já colocou o reino dentro de você, mas sabe por que você não vive o reino? Porque o seu trono está habitado pelo seu eu. O trono está lá dentro. Deus está dizendo, eu quero habitar, eu quero entrar. E você fala, não, Senhor. Não, Senhor, para que o Senhor vai entrar nesse trono? Eu já faço reforma de saúde. Já estou fazendo um monte de coisa, já aprendi, fulano já pregou para mim, eu estou aqui me esforçando todo dia para fazer. Para que o Senhor quer entrar? Fica aí. É isso que a gente faz com Jesus. Oração? Meia hora de oração, vou falar o que com Deus? 1 hora de oração? Que absurdo! Não, meu irmão, que negócio é esse? Eu trabalho um monte de coisa, tenho tanta coisa para fazer. Não, meu irmão, que negócio é esse? Não, isso é coisa de pentecostal. É ou não é que a gente faz isso muitas vezes? A gente faz isso, meus amados. Mas a primeira coisa que precisa acontecer no meio do nosso povo é uma morte para o eu. Uma morte para o eu. Enquanto não houver isso, meus irmãos, sempre você vai ver intrigas, contendas, maledicência, orgulho, inveja, egoísmo. Porque é isso que o nosso coração produz. E você pode ver pessoas fazendo todas as reformas, sendo estrito em tudo, e continua com o mesmo coração maligno. Porque não somos nós que fazemos. Deus precisa operar essas obras em nós. Mas para Deus operar, você tem que dar o lugar. E era isso que Jesus fazia. Ele se esvaziava dele mesmo. Percebe? Então nós precisamos, queridos, compreender essas coisas, porque nós não temos mais tanto tempo. E a gente nem precisa de tanto tempo para poder vencer o pecado. Porque a mensagem 88 dizia, vinde, porque tudo está pronto. O caráter já... Você não precisa galgar um caráter para ser semelhante a Jesus. Cristo já veio antes que você. Ele venceu e manietou o valente e ele diz, eis aqui a tua veste. Amém. Você está entendendo isso, queridos? Aqui está a sua... Mas, Senhor, e as reformas que eu tenho que fazer? Você vai fazer, porque antes de você nascer, suas obras já foram feitas em Deus. Então, quando você recebe a justiça de Jesus Cristo, você está pronto e Deus em você, diariamente, mediante a comunhão com Ele, vai operar em você tudo que você não conseguiu fazer até hoje, em pouco tempo. Por isso que vai haver pessoas que vão ver essa mensagem no limite do tempo da graça e ainda assim vão conseguir. Por quê? Porque já está pronto, queridos. Não precisa demorar. Por isso que no livro Anunciando o Alto com Amor ele fala que quando o povo começar a ouvir essa mensagem e entender, Jesus pode voltar em meses. Ué, em meses? É possível alguém viver tudo que está escrito no Espírito de Profecia em meses? Claro que é possível, gente! Claro que é possível! O impossível é demorar quando você tem Deus habitando em você. É impossível demorar tanto tempo para viver a vontade de Deus se o próprio Deus estiver morando em você. É impossível. Não tem como. É impossível. É impossível uma pessoa passar mais de 1 ano com Deus habitando nela e ela continuar em transgressão do pecado ali. Não tem como.
Porque a glória de Deus, ela consome o pecado. Amém. Você entende isso? Destrói completamente o eu. E esta é a confiança que temos nele. Ó, nós só estamos em 4 versos do Salmo 20. Olha quanta coisa tem em um salmo. Eu nem sei se vai dar pra gente terminar o Salmo 20 agora de noite. Que horas são aí? 9 horas, gente. Só 4 versos só. Olha só. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Eu vou finalizar com uma pergunta. Amanhã de manhã a gente continua esse Salmo capítulo 20. Veja só. Você já parou para pensar que um dos maiores questionamentos que nós temos em relação a esse verso é justamente essa parte aqui, ó. Se pedimos alguma coisa segundo a sua... Aí que pega. Porque eu vou fazer minhas orações, e aí no fim da oração, eu creio que Deus faz, eu creio que Deus é bondoso, mas eu me pego quando ele fala assim, ó, de acordo com a sua vontade. Como é que eu vou saber se é da vontade de Deus isso ou não? Ah, eu tô querendo me mudar para tal lugar, como é que eu vou saber se é da vontade de Deus? Ah, eu tô querendo isso, como é que eu vou saber que é da vontade de Deus? Como é que Deus vai me responder? Isso a gente vai responder amanhã de manhã, pela graça de Jesus. Ah, não vou esquecer não, minha irmã, pela graça de Jesus, o Espírito Santo vai lembrar. Então nós precisamos, por quê, meus amados? Porque se nós conhecemos a vontade de Deus em tudo, nós vamos viver toda a vontade de Deus em nossa vida. Amém. É isso que nós precisamos compreender, conhecer a Deus. Nós precisamos conhecer Deus, meus amados. No fim de tudo, vocês vão ver que o que nós mais carecemos é conhecer quem é esse Deus. Quem é Deus? Quem é Deus? O que é que Ele faz? Como que Ele opera? Como Ele responde às orações? Que amor é esse? Nós falamos do amor de Deus, mas precisamos saber quem é Deus. Quem é esse Deus? Você já viu que no 4 versos que a gente leu, a Bíblia diz que você ora e Ele responde. Mas aí você fala assim, Senhor, mas eu estou há meses orando por a mesma coisa, como é que o Senhor está me respondendo? Não, não é possível isso. Mas em nome de Jesus Cristo nós vamos entender todas essas situações. E você vai ver claramente que Deus responde todas as orações. Amém. Mesmo que pareça que Ele está sendo demorado, mas Ele está respondendo. E você vai começar a enxergar respostas na sua vida que até então você não reparou. Nós vamos ver isso pela Bíblia. Em nome de Jesus. Então, meus amados, nós ficamos no verso 4. Descansem bastante. Descansem em Cristo Jesus nessa noite. Amém. E amanhã de manhã nós vamos continuar o verso. Marca aí na sua Bíblia, por favor. Que nós vamos continuar aqui no verso 5. Olha só o verso 5, só para deixar um gostinho para amanhã de manhã. Olha só, para hoje de manhã. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Vou fazer uma pergunta para a gente dormir. Quantos aqui já arvoraram pendões na sua vida? Diga glória! Eita, a criancinha ali deu glória. Gente, ninguém arvorou pendão aqui na vida? Ninguém arvorou pendão? Gente, quantos anos de igreja cada um tem aqui? 10, 15, 20? 30? E um pendão não foi arvorado ainda? Meu Pai, tenha misericórdia do seu povo. Como assim? Em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Então, meus amados, amanhã de manhã nós vamos aprender como arvorar um pendão. E a partir de manhã, pela graça de Deus, neste sábado, né? Amanhã não, porque já é hoje. A partir de hoje, nós vamos compreender como arvorar um pendão. Em nome de Jesus Cristo. Vamos orar então? Oremos. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos comendo a sua palavra nesta noite, Senhor. Obrigado porque só esses versos, Senhor, na mente de cada pessoa que estava batendo os olhos nesses textos, o Espírito Santo já estava transformando seus corações. Amém. Obrigado, Senhor, porque está escrito, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Obrigado, meu Deus, porque sabemos, ó Pai, que um milagre estava acontecendo em nosso ser ao ouvir essa mensagem, Senhor. Obrigado porque anjos estavam indo de um lado para o outro aqui nesse acampamento, Senhor. E eles estavam, Senhor, louvando e se regozijando nesta mensagem. Muito obrigado, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor está, Senhor, há mais de 130 anos desejando que o teu povo conheça essa mensagem. Desde Minneapolis estamos aqui, Senhor, engatinhando,
andando como crianças espirituais, como diz a sua palavra, mas queremos receber o leite espiritual. Queremos crescer, Senhor, ao pé de Jesus Cristo. Nós somos, sim, Pai, as suas criancinhas. E nos ensine, Senhor, porque nós somos desejosos de compreender sobre o Senhor, Pai amado. Tua palavra diz que a vida eterna é esta, Senhor, que te conheçam a Ti e ao Senhor Jesus Cristo a quem enviaste. Nos faz te conhecer, Senhor. Nos faz entender as coisas espirituais. Queremos viver essas coisas, Senhor. Queremos, Pai amado, quando formos levar essa mensagem para outras pessoas, queremos falar de um Deus que nós conhecemos. Pai, queremos falar de um Deus que nós temos comunhão com Ele, que nós ouvimos a voz dEle, que nós sabemos reconhecer quando é Ele que fala e que Ele está habitando em nós, Senhor. Por favor, nos ensine nesse momento, Senhor, que nós possamos ir para agora os lugares que vamos dormir com essa plena certeza, Senhor, de que o Senhor lavou os nossos pecados nessa noite e que o Senhor está desejoso de nos ensinar, Pai amado. O Senhor quer nos ensinar a justiça, porque o Senhor quer que cada pessoa que está aqui impacte essa geração, Senhor. O Senhor quer, Pai amado, que esses jovens que estão aqui, Senhor, estejam com seus rostos resplandecendo de santa consagração. O Senhor quer, meu Deus, que essas pessoas que vieram aqui, Senhor, tenham o desejo do seu coração cumprido, que é compreender essa mensagem e pregar com muito poder, Senhor. Amém. Pai amado, que a Tua palavra, Senhor, se cumpra em nós hoje, que está escrito: pedi e dá-se-vos-á. Pedimos o Teu Santo Espírito, Pai, de forma mais poderosa em nosso coração. Que Ele opere, Senhor, mudanças, Senhor, que nós nunca conseguiríamos mudar por nós mesmos. Nós nos entregamos, Senhor, não para usar o Espírito Santo, mas para que o Espírito Santo nos use, Senhor. Queremos, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, opere poderosamente em nós, Senhor. E que nessa terra, Pai, seja visto novamente a vida de Cristo de Nazaré em nossa vida, Pai amado. Que o mistério do Evangelho se cumpra na vida de cada um de nós que estamos aqui, Senhor. De forma, Senhor, que nesta terra, o que a criação tanto aguarda, Senhor, ela veja na vida dos Teus filhos aqui, Senhor. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Graças te damos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.